sigilo da gravação poderia ter sido quebrado pelo juiz Sérgio Moro? Não parece ser possível isso. Eu acho que ele cometeu um equívoco nesse ponto. Aliás, alguns pontos nesse episódio das gravações. O sigilo, ele é um direito constitucional, sigilo bancário, sigilo telefônico, sigilo de dados, é um direito constitucionalmente garantido. Mas ele pode ser quebrado pelo magistrado. O magistrado pode determinar que, diante do interesse público relevante, seja quebrado para uma determinada investigação. Muito bem. Quebrou, investigou. Investigou, ao trazer a quebra para o processo, ainda que o processo não corra em segredo de justiça, essa informação continua sigilosa. Ela não é juntada ao processo. Ela é juntada em separado no cartório, ficará guardada só para acesso pelo magistrado, pelas partes e pelos seus advogados. Então, mesmo que, como disse o magistrado Moro, que o processo é público, e é verdade, o processo é público, ainda assim, o processo contém informações sigilosas, eventualmente um extrato bancário, eventualmente um extrato da Receita Federal, sigilo fiscal, e, eventualmente, um extrato de uma conversa telefônica. Acho que aí ele se equivocou. E também acho que ele se equivocou quando ele traz, tentando validar, uma gravação que foi feita sem autorização judicial. Ele havia dado autorização judicial até um determinado momento. Naquele momento, interrompeu a possibilidade de gravar 11 e pouco. As conversas telefônicas. Muito bem. Depois desse encerramento, houve uma conversa gravada. Se essa conversa foi gravada de boa fé, de má fé, eu não estou questionando. Pode ser, como se falou, que houve alguma questão operacional que fez com que demorasse para chegar a informação de que o juiz havia encerrado o período de gravação. Vou partir dessa premissa. Muito bem. Mas o fato é que ela foi gravada sem autorização. É uma prova nula. Uma conversa telefônica gravada sem autorização judicial é nula. A nulidade não pode ser afastada pelo magistrado, a posteriori. Ou ele dá autorização prévia e se faz a gravação, ou se faz uma gravação sem autorização judicial, a gravação é indevida. Não pode o magistrado, depois de gravado, chegar e dizer, não, essa conversa, quer pelos agentes, quer pelo teor, essa conversa eu admito e traga a conversa para o processo. Aqui no WhatsApp, vamos colocar mais pimenta aqui nessa mesa. Os áudios não são de interesse público. E aí eu te pergunto também, Gaudense, a divulgação, o que é pior, a divulgação da gravação ou o teor das conversas? Pois é. Eu, como analista político, acredito que a substância informativa, a massa de informações, o conteúdo é altamente importante, é prioritário na minha visão. É como se, vamos dizer assim, uma causa de um país, de uma nação, entendeu? Está ali, mas tecnicamente não pode divulgar. Tecnicamente não pode. Mas a situação é tão alta, tão importante, tão prioritária, que do ponto de vista, vamos dizer, político, porque veja bem, o juiz, eu acho que o juiz tem, além de sua função técnica, estritamente definida por lei, pela Constituição, pelos regimentos, o juiz também é um cidadão, é um ser político. Então, acredito que uma certa dose de decisão, ela é embasada, ela é inspirada pela posição política. Nós estamos vendo no país um momento altamente político, onde as pessoas estão tomando partido, e até o juiz tomando partido. Então, eu vejo que uma certa quantidade, percentagem de decisões, essa percentagem de decisões é eivada, impregnada do fator político, William. Então, eu acredito que existe tem um certo interesse em vazamento. Então, mais uma vez, eu vejo a operação Manipulito da Itália. O juiz Sérgio Moro sabe que o vazamento é estratégico, é importante para ganhar opinião pública. Então, vamos vazar. Então, acho que há aí uma decisão de caráter político e, evidentemente, passando por cima dessas normas técnicas, como bem aqui expôs o presidente Marcos da Costa. Eu não vou entrar na questão política, que também não é para... Eu não acho que... a discussão, se foi de interesse para o país, foi bom para o país ou não, a divulgação é uma discussão que nós podemos ter aqui a noite inteira.
Eu posso falar do ponto de vista estritamente legal. Do ponto de vista legal, o juiz não tem autorização. E digo mais, Gaudêncio, me preocupa muito, porque o juiz tem a caneta, o juiz tem o poder. E um poder que, se não for a lei, ele é ilimitado. Ou a lei limita esse poder, e aí vem os códigos do processo, por exemplo, para limitar o poder, ou o magistrado pode fazer qualquer coisa. E se ele pode fazer qualquer coisa, nesse caso, ele poderá fazer qualquer coisa no caso seguinte. Houve uma situação com esse mesmo magistrado há anos atrás, que chegou ao Supremo Tribunal Federal, o mesmo magistrado, em que houve um acordo fazendo uma crítica muito severa a esse magistrado, exatamente por conta dele ter adotado uma postura desconsiderando os limites da lei e de forma autoritária, decidindo, sem o limite da lei, o que devia ser feito naquele determinado momento, não. Salvo engano, foi um caso que ele determinou que houvesse a vigilância sobre os andamentos de um advogado para saber quando ele ia encontrar com um determinado cliente. Isso foi dito pelo Supremo Tribunal Federal. Aliás, um acordo onde houve a participação decisiva de Gilmar Mendes. Olha aqui, o Flávio, só para a gente encerrar esse assunto, o Flávio Facchinetti. A Operação Satyagraha caiu por usar escutas telefônicas irregulares. O Moro não colocou a Lava Jato em risco? Essa é a grande preocupação do brasileiro. Por que há essa manifestação? E aqui não são poucos manifestando aqui favorável ao Moro, né? Quase todo o Brasil quer que seja passado a limpo mesmo nesse país. É a questão da corrupção no Brasil, Marcos, que ela tornou-se endêmica. E as pessoas querem uma solução imediata para isso. E vê no Sérgio Moro como o salvador da pátria, realmente. É isso. Todos nós queremos o combate à corrupção. Não há quem defenda, evidentemente, a predominância da corrupção. E nós falamos isso tantas e tantas vezes, e inclusive em eventos, em parceria com a própria TV Cultura. Então, não se discute isso. A premissa é que nós devemos combater a corrupção. E lugar do corrupto é a cadeia. Tem que mandar para a cadeia quem rouba dinheiro público. Isso não se discute. Agora, nós vivemos num Estado democrático de direito, onde o império é da lei. É a lei que fala o que pode ser feito ou o que não pode ser feito. Quando a lei fala que não pode tirar dinheiro público e colocar no bolso, a lei está apontando um tipo que, se ocorrer, gera uma penalização. Quando a lei fala que não pode quebrar um sigilo, ela está levando em consideração que o interesse público, nesse caso, não pode se sobrepor ao interesse privado daquele que tem conversado, objeto de uma conversa. Nós tivemos um fato gravíssimo nessa operação, que foi a quebra do sigilo telefônico de um escritório de advocacia. O escritório de advocacia são 25 advogados. Todas as conversas de todos os clientes, todas as ligações que foram feitas a escritório de advocacia foram gravadas. E aí, quem é que vai fazer com que se repare um dano causado a alguém que ligou para aquele escritório, não da operação, mas um outro cliente que ligou para o escritório para se aconselhar com o advogado? Então, é esse o ponto. E isso precisa ser deixado claro, porque hoje em dia, falar do ponto de vista técnico parece assumir posição. Eu não assumo posição nem a favor nem contra as pessoas. O que eu estou tentando fazer é mostrar a importância de assumir posição em favor da lei.